Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, crianças, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem está falando é a tia Sandra. Hoje a gente vai falar sobre a história de Jonas. O Jonas era um profeta muito usado por Deus. Um dia, Deus falou a Jonas: Jonas, vá a Nínive levar a minha palavra. Mas Jonas ficou com medo, pois em Nínive estavam acontecendo coisas que entristeciam o coração de Deus. As pessoas estavam rebeldes. Então, Jonas foi até o porto e tinha um barco para sair. Ele comprou a passagem e embarcou. No meio da viagem, caiu uma tempestade com muito vento, trovão e ondas gigantes. O barco balançou muito e os marinheiros ficaram com medo e cada um orava a seu Deus. Jonas estava dormindo. O capitão do barco foi até ele e pediu para que ele orasse a seu Deus também, para que a tempestade parasse. Jonas falou para o capitão do barco que jogasse ele ao mar, pois aquela tempestade estava acontecendo porque ele havia desobedecido Deus. Então, o capitão pegou Jonas e atirou ele no mar. Nesse instante, Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. Ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Deus ordenou que o peixe subisse à superfície e deixasse Jonas em uma praia. O peixe vomitou Jonas em uma praia. Jonas entendeu que obedecer a Deus é importante. Ele seguiu então para Nínive para passar a mensagem que Deus havia pedido a ele. Vá, Jonas, coragem, Jonas, vá pregar em Nínive. 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 Se foi assim que Deus mandou, se foi assim que Deus mandou, se foi assim que Deus mandou, então é melhor obedecer. Se foi assim que Deus mandou, se foi assim que Deus mandou, se foi assim que Deus mandou, então é melhor obedecer. Vai! Vá, Jonas, coragem, Jonas, vá pregar em Nínive. 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 Coragem. Tenha coragem, não seja covarde. Não vá contra a vontade de Deus, igual a Jonas que não creu, não obedeceu. Coragem, coragem para ler, coragem para obedecer, coragem para estudar, coragem para levar Jesus Cristo em outro lugar. Coragem para ser um guerreiro, coragem para ser o primeiro, coragem para ir às nações, coragem, o início de tudo, criança, o meu, o seu, o nosso futuro. Vá, Jonas, coragem, Jonas, vá pregar em Nínive. Vá, Jonas, coragem,
crianças, para finalizar nossa história agora, a gente vai gravar um versículo na memória. Vamos memorizar o nosso versículo. É melhor obedecer a Deus. O endereço é 1 Samuel 15, 22. A gente tem falado muito sobre obediência aqui, né? E é muito importante a gente obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais, os nossos professores, né? Então, o que a gente quer de vocês, crianças, é que vocês sempre sejam obedientes a Deus, principalmente agora nesse tempo que a gente tem que ficar em casa, né? Quietinho, guardado, que esse vírus anda circulando por aí, mas que a gente possa ser obediente, usando máscaras e nos cuidando. A gente tem orado para Deus cuidar de todas as famílias da nossa igreja e do nosso país. Um beijo, Deus abençoe vocês e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, mais essa oportunidade de estarmos juntos, celebrarmos ao Senhor juntos, momentos de alegria e de meditação. Salmo de número 125 diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. O salmista divide com a gente a sua percepção da presença de Deus, comparado aos montes em Israel, que está em volta, né, de Israel. Geralmente a gente pensa da proteção, né? Deus que nos protege e assim estamos seguros. Mas também eu posso pensar na presença de Deus. Não há ausência, há uma presença. Para onde pudermos olhar, ali Deus está. Isso é importante porque é mais do que uma questão de segurança, mas é uma questão de relacionamento que posso ter com Deus, aonde eu estiver, o que estiver fazendo, hora que for. E graças a Deus que é assim. Essa presença de Deus em nossas vidas é algo importantíssimo. Não podemos abrir mão, ou melhor, não podemos deixar de usufruir da oportunidade de conhecer a Deus em cada momento da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor derramado para conosco. Agradecemos a ti, Senhor, pelo dom da vida que tu nos concede. E mais ainda, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar junto a ti a qualquer momento. A tua presença, Senhor Deus, ao nosso redor. A tua presença, Senhor Deus, em todos os momentos. A tua presença, Senhor Deus, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Te louvamos, Senhor Deus, porque verdadeiramente a oportunidade que temos, ó Deus, de aprender de Ti, de conhecer a Ti e de vivermos segundo as Tuas palavras é perene, é sempre, é constante. Se conosco, ó Pai, recebe, Senhor, esse culto que fazemos, ó Senhor, é o que nós oramos, Te clamamos, pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos cantar com todo amor, alegria de coração ao Senhor. Amém. Eu me rasgo
por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de
Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Chegou o momento da meditação, momento em que olhamos para a palavra, lemos e buscamos em Deus orientação para as nossas vidas. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 até o 28, diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então disse-lhe Jesus: Bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Semana passada eu citei na introdução da pregação um trecho onde Jesus, em João 17, em uma oração, fala sobre o poder que estava com ele e esse poder para dar. Nós vamos voltar a esse tema do poder, e agora através do texto de Mateus, do capítulo 20, versículos 20, que é o pedido da mãe de 2 dos apóstolos, Tiago e João. Um pedido que vem de uma pessoa de fé. E esse pedido, então, é de uma mãe que quer bem os seus filhos, mas que traz também, por trás dessa pergunta, um entendimento, uma forma de entender aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus estava dizendo. Essa forma de entender está muito vinculada ao seu tempo, aquilo que ela já conhecia, que era, por exemplo, a estrutura religiosa de Israel, junto com seus sacerdotes, o sumo sacerdote e toda a questão religiosa envolvida com seus rituais. E essa mulher é muito sincera e sinceramente, ela expõe aquilo que estava em sua mente, dando a Jesus a oportunidade de esclarecer, de aprofundar, de fazer com que, de uma vez por todas, os apóstolos e ela própria, e por que não dizer nós também, porque estamos lendo o texto, entender que o Evangelho não está encaixado dentro da forma humana de entender como se exerce o poder. Mas, ao contrário, está encaixado dentro de uma ideia divina do que é poder. Então, essa mulher se aproxima de Jesus e faz um pedido. Jesus pergunta a ela: o que queres? Olha que interessante. Jesus dá a oportunidade de falar.
Em outras passagens nós vamos ver Jesus fazendo isso com pessoas que estão doentes, cegos, coxos, leprosos. E a pergunta de Jesus é sempre essa: o que queres que te faça? Ainda que pareça tão óbvio, né, que a pessoa está ali diante dele com a dificuldade que é visível, ainda assim Jesus pergunta: o que queres que te faça? Por mais que Jesus saiba ou desconfie, né, do que se trata, é importante falar, é importante se expressar. Por quê? Para que alguém escute? Não, é para que você se escute, para que você entenda exatamente o que está passando na sua mente, na sua cabeça, para que você se exponha. E quando a gente se expõe, nós de alguma forma estamos nos assumindo. E a melhor forma de reconhecer os nossos erros, ou de reconhecer as nossas faltas, ou os enganos que nos rodeiam, que está em nossa mente, é falando, é assumindo esses enganos. E assim ter a oportunidade de ouvir Deus falar, nos esclarecendo. Uma vez ouvindo Deus falar, não existe outro caminho a se percorrer, senão o caminho que Deus indica. A questão é que nem sempre o caminho que Deus indica é o caminho que a gente quer. É o caminho que nós escolhemos. E é o caminho que nós entendemos. Então, Deus nos coloca em uma condição de decisão. Precisamos decidir o que nós queremos realmente. E então Jesus diz para ela: o que queres? E ela então diz: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela apela ao poder de Jesus. Ela diz: manda, ou seja, determine, deixe isto claro. Para quem? Para os 2 filhos? Ou para toda a comunidade dos apóstolos? O que ele estava dizendo para Jesus era o seguinte: olha, eu sei como funciona as organizações, eu sei como funciona o exercício do poder pelo homem. Então, eu quero que os meus filhos tenham essa oportunidade. Eu quero que os meus 2 filhos possam ter os melhores lugares. Então, manda que eles sentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Ou seja, ela entendia que o reino de Deus era semelhante ao reino que ela já conhecia, tanto em Israel como em Roma, que dominava Israel, em que existia alguém que mandava, no caso de Roma, o imperador, e os súditos que obedeciam, né, que eram todos os súditos ou mesmo os povos dominados, como em Israel, que o sumo sacerdote exercia também autoridade religiosa, como também o governador que, colocado ali em Israel, por Roma, também mandava. Ela entendia que o reino de Deus era a mesma coisa. Jesus iria mandar, existiria uma hierarquia governamental e os filhos deveriam fazer parte dessa estrutura. Então, creio que, até de maneira respeitosa, mas não vacilante, Jesus responde a ela: não sabeis o que pedis. Você não sabe o que você está pedindo. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós pedimos coisas que são frutos da nossa ignorância. Pedimos coisas que, por desconhecermos profundamente do que se trata, achamos ser o melhor para nossas vidas. Por isso que é importante orar, falar, porque de certa forma nós estamos assumindo aquilo que acreditamos. E quando assumimos aquilo que acreditamos diante de Deus, Ele vai nos instruir, como um pai que instrui seu filho quando precisa de conhecimento, quando precisa de esclarecimento. Então Jesus diz a ela: olha, você não sabe o que você me pede.
Por que Jesus diz isso? Por que Jesus diz que ela não sabe? Porque ela está se referindo a algo que Jesus está falando, está pregando, que ele chama de reino de Deus. Todos ali entendem que reino é aquilo que eles já conheciam como ali estava estabelecido, com Roma, com o próprio Israel. Até pela história de Israel, dos reis que existiram, né? Mas o que Jesus estava falando sobre reino era algo diferente do que eles haviam experimentado até então. Jesus estava se referindo a reino, e a palavra reino, basileia no grego, era muito mais do que uma região geográfica onde existia um mandatário. Mas para entender melhor o que Jesus queria dizer com o reino de Deus, vamos ler em Lucas 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas então deixa bem claro o que Jesus queria dizer com o reino de Deus. Reino de Deus não é algo visível. Reino de Deus não é uma região geográfica onde existe um povo que adquiriu uma nacionalidade. Reino de Deus é algo que está além das fronteiras. Reino de Deus é aquilo que está dentro de nós. Então aquela mulher, ela tinha um grande desafio diante dela ali naquele momento, que era entender, ou melhor, que era reconstruir a ideia que ela tinha de reino de Deus para entender o ensinamento. O reino de Deus não se apresenta de forma visível. O reino de Deus está dentro de vós. Mas que desafio para Jesus, porque os outros apóstolos todos estavam ouvindo aquela conversa. E aqui o texto fala que eles se revoltaram entre si com aquela situação, porque 2 dos apóstolos queriam se destacar diante de todos os outros para serem autoridades junto com Jesus. E os outros também não tinham esse mesmo direito? Será que os outros também estavam querendo a mesma coisa, só não tiveram a coragem de assumir? Pois bem, esse é o momento em que Jesus tem que lidar com essa fragilidade humana, com essa pequenez humana, com essa forma reducionista humana de ser. O reino de Deus não cabe dentro daquilo que nós criamos como reino. Ou melhor, o reino de Deus tem a sua forma própria, vem de Deus, com uma estrutura própria, e não pode ser manipulado pela estrutura criada pelo ser humano. E Jesus ainda pergunta para os 2 filhos daquela mulher: podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles prontamente respondem: sim, podemos. Eles não sabem do que Jesus está falando. Do cálice que ele vai beber, eles não entendem o que Jesus está falando. Mas eles respondem: sim, podemos. E Jesus então diz: então vocês beberão sim. Do cálice que estou para beber, vocês beberão então. Só que conceder sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim. Olha que interessante. Não compete a Jesus. Compete a Deus. E esses lugares já estão determinados por Deus. Mas longe de ser um lugar de autoridade para governar, ali é um lugar de autoridade diferente. E nós vamos ver o que o texto diz acerca disso. Jesus então chama a todos e diz a eles, versículo 25: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha só, olha a mudança acontecendo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós
será esse o que vos sirva. Olha que interessante. De novo, aquela fala de João 17, onde o poder de Deus existia em Jesus para dar, aqui agora está a questão da autoridade. Jesus não censura os apóstolos. Jesus não diz a eles: que coisa feia ficar buscando ser o maior. Vocês não precisam buscar ser o maior. Não, Jesus não fala isso. Ao contrário, Jesus diz que isso é possível, que isso é necessário até, que isso é importante até ser o maior. Só que numa lógica diferente da lógica humana. Ele diz: quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha só o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: quem sabe mais tem condições de servir mais. Quem sabe mais tem condições de ensinar mais. Quem sabe mais tem condições de cuidar mais. Esse é o ponto do relacionamento, é o ponto da responsabilidade. Nós temos que buscar saber mais, mas quanto mais sabemos, mais condições nós temos de servir melhor ao meu irmão ou à minha irmã, ao meu próximo, ou seja, aquele até que não seja meu irmão, mas é o meu próximo. Eu posso servi-lo melhor. E aprofundando no versículo 17, diz mais: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Da forma como Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, assim devemos nós, quando buscamos os primeiros lugares ou quando buscamos ter autoridade, ter poder, então eu tenho condições de servir mais. Estamos hoje vivendo justamente esse momento onde a ameaça das nossas vidas se encontra ao redor, mas nós não sabemos de onde vem. Sabemos que há um inimigo fora, que é esse coronavírus, mas não sabemos de onde ele vem, é invisível. E nós, preocupados em não se contaminar, em ter a nossa vida em risco, pedimos ao Senhor: livra-nos dessa morte, né? Livra-nos dessa doença, livra-nos dessa ameaça sobre as nossas vidas. Muito bem, estando livre dessa ameaça, tendo a nossa vida salva, o que você vai fazer com ela? O conselho de Jesus é dar em favor de muitos. Qual é a relação que nós temos de poder? É a relação que nós vimos na nossa sociedade? Como nós temos exercido a nossa autoridade? Reconhecemos essa autoridade? Essa autoridade que reconhecemos, nós exercemos segundo a orientação de Deus ou segundo a orientação do mundo que vemos hoje? Muitas vezes temos pessoas em posições de autoridade que buscam o mando pela força, o mando no sentido de um antigo ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Este é o formato. O que Jesus está nos dizendo não é isso, é o contrário. Entre vós não será assim, entre vós não será desse jeito. A forma de exercermos a nossa autoridade é servindo. A forma de exercermos a nossa autoridade é dando o que temos, a vida que temos em nós, a vida que está salva em nós, dando Deus que está dentro de nós. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que uma autoridade o respeitasse? Então, assim devemos nós fazermos. Que a graça de Deus derramada sobre nós seja espalhada para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Hoje teremos um momento de ceia.
hoje teremos o momento de tomar do cálice. Assim como aqueles apóstolos disseram para Jesus que podiam tomar, assim nós também podemos tomar. A diferença é que eles lá não entenderam o que Jesus estava falando, porque o momento da crucificação e da ressurreição de Jesus não havia chegado. Mas hoje nós já conhecemos essa realidade. Jesus já foi crucificado, ele já ressuscitou. Então nós entendemos. E a pergunta é: podemos tomar desse cálice? Se dissermos que sim, nós estamos dizendo: Jesus, entendemos que a nossa vida está em tuas mãos e é para ser um instrumento em tuas mãos. Queremos sim servir, ser o maior de todos, porém o último, para servir a todos. A ceia é a revelação do Evangelho, o Evangelho que nos chama para servir. A quem nós estamos servindo nesse momento de pandemia? A quem nós estamos estendendo a mão? A quem nós estamos dando o nosso amor ou uma palavra de esperança? Existem muitas pessoas precisando de serem salvas e nós, como pessoas salvas, precisamos estender a mão para resgatá-los e resgatá-las. Que Deus nos abençoe e que não desperdicemos nenhuma oportunidade de sermos instrumento nas mãos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz. A ceia do Senhor é uma forma de nos apropriarmos pela fé da salvação do Senhor Jesus, cerimônia básica, importante, além de ouvir a palavra, além de vivermos a obediência, o pão e o vinho, corpo e sangue de Jesus. Meu Deus, abençoa este momento de fé, abençoa cada lar que vai participar também da ceia do Senhor. Nós agradecemos
o sacrifício maravilhoso da salvação do Senhor Jesus. Porque isso ficou no passado, Ele ressuscitou, Jesus está vivo. Nós agradecemos, Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados. Senhor, limpa a nossa alma, queremos estar pertinho de Ti, Senhor, para participar e para crescer na fé. Oramos em nome de Jesus. Naquela noite, Jesus foi traído, Ele partiu o pão, repartiu entre os discípulos, dizendo: o meu corpo é dado por vós. Depois, Ele abençoou o vinho, que nós vamos tomar, cada um na sua casa. Veja, eu tenho aqui 2 taças vazias. Representam as taças que na sua casa vocês estão colocando vinho para participarem. E aqui estou com a minha tacinha para participar. Glória a Deus! Ele santifica o pão e o vinho. Esta parte da igreja, do nosso altar, já 100 pessoas há mais de um mês, mas agora o altar é a tua casa, a tua família, reunida em torno da ceia do Senhor. Então, dando graças ao Senhor, vamos participar. Deus abençoe o pão e o vinho, cada vida que vai participar, em nome de Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Bondoso Deus, te agradecemos a bênção da Santa Mesa, pela participação feliz, cheios de gratidão pela tua bondade para conosco. Muito obrigado. Cada família, cada igreja dentro de um lar pôde participar desta cerimônia. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Olá, igreja amada, a graça e a paz do Senhor. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, mas eu creio que em nome de Jesus esse tempo ruim vai passar e muito em breve nós estaremos todos reunidos novamente. Eu quero passar os avisos da semana para você. Vamos lá? Todo domingo às 9 da manhã, culto ao vivo com o pastor Flávio e Yolanda. Queria convidar você para participar desse culto, que tem sido bênção para nós. E além de participar, convide outros amigos, outras pessoas da família para assistir juntos. Às 10 horas nós temos uma live da Escola Bíblica Dominical, é uma classe mista, temos jovens, adultos, tudo participando juntos. E tem sido uma bênção. A Escola Bíblica é apresentada por 6 pessoas ao vivo. E você pode participar aí da sua casa, registrando seus comentários, as suas dúvidas e contribuindo também com uma palavra que venha edificar a vida das pessoas que estão participando. Então venha com a gente, participe dessas lives que estão acontecendo todo domingo às 10 da manhã. E às 19 horas, culto com o pastor Hércules. Tem sido uma bênção também esses cultos das 19 horas e com uma participação especial do Ministério de Louvor e o Ministério Infantil. Então, todo domingo nós temos um dia cheio de programações abençoadas para a sua vida. Então, participe das nossas programações. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, o pastor Flávio tem postado a sua devocional, que tem sido uma bênção também, tem edificado as nossas vidas. Então, você pode assistir. Terça-feira, às 18h30, culto com o pastor Flávio e a Yolanda, culto ao vivo. Registre os seus comentários e compartilhe esses cultos no momento que a live começar. Você sabia que quando você compartilha as nossas transmissões ao vivo, essa live chega a alcançar até 10 vezes mais
o número de pessoas. Então, a sua participação é muito importante, não somente comentando, mas também compartilhando os nossos cultos. Quinta-feira, às 19 horas, mensagem bíblica com a seminarista Letícia. A Letícia chegou em nossa igreja recentemente, mas já tem sido bênção para nós, tem participado ativamente aí das nossas transmissões. Então, 19 horas, quinta-feira, mensagem bíblica com ela. Dízimos e ofertas. Gostaríamos muito de agradecer você que tem contribuído com seus dízimos e ofertas e tem ajudado a Igreja Metodista Central de Santos a honrar com seus compromissos. Mas quero dizer para você também que tem tido dificuldade em dizimar, que procure entrar em contato conosco para que nós possamos ajudá-lo e instruí-lo como deve ser feito. O telefone está aqui embaixo, registrado, e você também pode fazer a sua contribuição na conta da igreja, que também está aparecendo aqui na tela. Cesta do Amor. Contribua doando alimentos para quem precisa. Você também pode contribuir com as famílias que estão passando por necessidade, contribuindo com alguns itens que estão faltando para essas cestas, como arroz, feijão, farinha de mandioca, fubá, sal, café, detergente, sabão em pó, sabonete, papel higiênico. Esses são os itens que estão faltando e nós gostaríamos de contar com a sua ajuda. Se você puder, deixe na casa pastoral, que o Flavinho e a Yolanda estará recebendo essas doações e encaminhando para a nossa ação social. E como eu já falei anteriormente, continue curtindo, comentando e compartilhando as nossas publicações, assim você ajudará muitas pessoas a receberem essa mensagem. Meu muito obrigada e que Deus abençoe a sua semana. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as consolações do Espírito Santo, seja derramada sobre a sua vida, que na sua vida permaneça, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, querido. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém.